São Paulo finalmente encontra o lateral direito que faltava, Gabriel. Bora falar aí sobre isso, tem muita informação de mercado da bola. Tem excelente notícia no Tricolor aí sobre retorno de jogador, né? Muito jogador machucado, mas também tem gente retornando aí para poder reforçar o São Paulo. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias, nosso querido Tricolor paulista. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo. E hoje, né, rapaz, a gente teve aí no horário do almoço, a entrevista de apresentação do Gonzalo Tapia, né, cara, que já jogou, já fez sua estreia sábado contra o Corinthians, já foi pro jogo aí entrando na segunda etapa, mas só hoje ele foi daí a entrevista coletiva como novo reforço do São Paulo, primeiro reforço aí da era Crespo, né, cara, desde que o Crespo chegou, foi o primeiro reforço aí que o São Paulo foi buscar, tá bom? O Gonzalo Tapia foi apresentado no São Paulo no início da tarde desta segunda-feira, tendo inclusive entrado em campo já no sábado na vitória contra o Corinthians, né, cara, por 2-0. Emprestado pelo River Plate, o jogador destacou a condição de atuar em diferentes posições do ataque. Ele falou o seguinte, abre aspas: "Eu me acomodo em um esquema com dois atacantes, mas também com pontas. Não tenho uma posição fixa. Posso atuar como central, como ponta, como segundo atacante, sem problemas", fecha aspas aí para o Tapia. Quando vocês vão lembrar, quando essas informações que o São Paulo queria um jogador, um atacante polivalente, era isso. Tem um jogador que pode jogar de ponta, pode jogar, né, cara, como segundo atacante, né, fazer uma dupla ali no ataque. E o Tapia tem essas características, né, cara, um jogador ali bastante versátil no ataque. Ele pode jogar de várias formas, né, não tem uma posição fixa, né, especificamente para ele. Pode jogar em diferentes posições e ele é um atacante polivalente que o São Paulo buscava no mercado, né? Não jogou tecnicamente brilhante, mas é um cara versátil, jovem, rápido, muita força física, né? E eram as características aí de um jogador que o São Paulo buscava no mercado e trouxe aí o Gonzalo Tapia, né? Com as características que o São Paulo buscava aí no mercado. O Tapia também fez questão de mostrar conhecimento sobre a história do São Paulo, qual considera um dos gigantes do continente. Ele falou o seguinte, abre aspas: "Eu tive uma conversa com o Galopo no River Plate. Ele me falou maravilhas do clube, mas no fim das contas isso nem era necessário. O São Paulo é um clube gigante no Brasil e na América do Sul. Eu nem precisava perguntar", fecha aspas aí para o Gonzalo Tapia. Tinha, assim, quando o Tapia fechou com o São Paulo, tinha essa informação, né, de que ele tinha conversado com o Galopo, né? O Galopo conversou com ele e ele confirmou isso na entrevista aí hoje. O Galopo, que está no River Plate, que é do São Paulo ainda, né? O São Paulo emprestou o Galopo pro River, então o River Plate, no River Plate, o Galopo, né, cara, falou como é que era o São Paulo e ele falou que nem precisava, porque o São Paulo é um clube gigante aí, como ele mesmo falou. E tá aí, cara, Gonzalo Tapia, né? Peguei esses dois trechinhos aí principais dele falando sobre essa chegada aí ao São Paulo, tá bom? Aí o que acontece, rapaziada? Seguinte, ó, a Gazeta Esportiva trouxe aqui informação sobre o Tapia, né? Sobre o estilo de jogo dele aí. E o que acontece? Segundo a Gazeta Esportiva, a avaliação da diretoria do São Paulo, juntamente com o departamento de análise de desempenho, é que o Gonzalo Tapia pode oferecer à equipe algo parecido com o que o David oferecia, né? O David, né? David DVD, que foi muito importante aí no São Paulo, na passagem dele que ele teve no Tricolor, né? Que ele fez gol contra o Palmeiras, né? Fez gol contra o Santos no Brasileirão, um jogador que fez gols importantes, teve uma boa passagem pelos Paulo. Vocês vão lembrar que na época que ele estava no São Paulo foi na época do Ceni, né? E, porra, teve um tempo lá que tinha essa informação, né, que o Ceni queria o David de qualquer jeito, que insistia na contratação dele, parecia que só tinha o David no mundo, né? Acabou que o São Paulo trouxe ele. Se não me engano, ele estava no Inter na época, né? Se não estou enganado. O Inter emprestou ele para o São Paulo. O São Paulo até queria ficar mais tempo com ele, só que ele era muito caro. Cara, ele é muito caro aí. E, cara, o David foi bem no São Paulo. E se você for olhar realmente, né, cara? Se você for olhar, são dois jogadores aí fortes fisicamente, rápidos, né? E dois caras polivalentes que podem jogar em diferentes posições, né? Então, eles têm características semelhantes, né, cara? O David é um jogador mais forte, né, cara? Fisicamente ele que o Tapia, mas são jogadores que têm características aí bem diferentes. Dois jogadores polivalentes que os dois são jogadores de rotação de elenco. Nenhum é titular, né? O David não era titular em 2023, evidentemente que não. E o Tapia não vai ser titular do São Paulo. São jogadores para ser opções no banco, para entrar no segundo tempo, né, cara? Dois jogadores aí rápidos,
para entrar no segundo tempo ali, né? Se o São Paulo estiver ganhando, são 2 jogadores que dá para você colocar ali quando o São Paulo estiver ganhando, para puxar contra-ataque. Inclusive o Tapa teve já um contra-ataque, né? Que ele acabou finalizando mal, cruzado, em vez de ele dar o passe pro Ferreirinha contra o Corinthians. Então são jogadores aí de semelhanças, né? Tem semelhança aí e acho que faz sentido. Acho que faz sentido aí. Pô, Gabriel, vi muita gente falando, pô, mas não tem um na base para fazer isso? Cara, acho que não. Sendo bem sincero, eu vejo alguns jogos do São Paulo Sub-20 e acho que não tem, né? O Luca não tem essas características, o Henrique Carmo não tem essas características, o Lucas Feira também não tem, né? Essas características são jogadores diferentes, né? Então acho que com a característica que o São Paulo buscava, né, do Tapia, que tem semelhança com o David, acho que na base não tem. Literalmente não tem. Aí, tá bom? E outra, né? A gente defende muitas categorias de base do São Paulo. A base do São Paulo é espetacular, sempre foi da história do São Paulo, né? Sempre ajudou o São Paulo em campo, né? Ajudando esportivamente e financeiramente também, nem se fala. Mas, né, cara, nem tudo a base pode resolver, né? A base tem que ajudar, né, cara? Tem que ir pegar jogadores da base e complementar o time principal com jogadores da base, como fez no início do ano. Óbvio que a base não é a solução para tudo, né, cara? Tem horas que tem que buscar jogador no mercado, tem que fazer. Né? Tem jogador aí o São Paulo apresentar no mercado em busca de um zagueiro, porque na base não tem um que o São Paulo entende que já esteja pronto agora para jogar, né? Por isso está indo no mercado em busca de um zagueiro, e faz parte, isso é normal, né? Bom, falando em jogador de base, tem notícia boa aí sobre o Mike. Pouco Cedric que não serve, que é horroroso, que não sei o que lá, que não tem mais no lateral, só tem ele realmente no São Paulo, Cedric, né, de lateral. E tá aí, ó, informação do Gabriel Sá. Boa notícia, recuperado de uma lesão muscular na coxa, o lateral direito Mike treinou sem restrições hoje com o elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. A gente comentou que semana passada que ele estava recuperado, né, que ele estava fazendo alguns trabalhos de transição, né, o cara se recupera e vai fazer alguns trabalhos de transição para voltar a treinar com bola, e hoje na segunda-feira, né, foi a reapresentação do São Paulo, ele treinou sem nenhuma restrição, tá? Participou do treino normal, o que dá expectativa aí dele, pelo menos, ir pro banco de reservas aí, né, cara? Não sei se já contra o Juventude, mas talvez contra o Fluminense, contra o Vitória, né? Mas é uma notícia boa porque a gente só tem o Cedric, né? E o Cedric aí, cara, por exemplo, contra o Corinthians, que o São Paulo jogou muito bem, acho que ele foi quem destoou dos outros, né? Acho que defensivamente ele jogou bem, mas ofensivamente teve muito espaço e foi muito mal, né? Com decisões muito ruins aí. E além dele ser um jogador aí que a torcida tá criticando muito, né, merecidamente, só tem ele, velho, não tem mais nenhum lateral, né? O Igor Vinícius foi embora, o Ferraz voltou pra zaga, e o Mike, né, pelo menos segundo as informações, ganharia espaço, só que a gente sabe que o São Paulo tá no mercado em busca de lateral, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas enquanto não chega um novo lateral, o Mike, querendo ou não, cara, é o outro que tem além do Cedric. Então vamos ver se o Crespo, né, cara, vai levar ele pro banco de reservas nos próximos jogos e dar oportunidade, né? Porque ou o Crespo vai dar oportunidade pro Mike, ou ele vai ter que improvisar alguém na ala, né? Que a gente joga, já que a gente joga com 3 zagueiros, porque não tem outro lateral. Literalmente não tem outro lateral, tá? Já que a gente foi de lateral sobre Cedric, né? Sobre o Mike agora que tá treinando aí, ótima notícia, né? Por tanto jogador machucado, né? Luiz Gustavo que, né, a gente não sabe se vai voltar, Caleri só volta ano que vem, Rian só volta ano que vem, o Lucas vai ficar mais um tempinho para voltar, o Oscar também vai demorar um tempo para voltar. Tanto jogador machucado, pelo menos, né? O Mike tá voltando aí, por mais que seja um jogador que ainda nem fez sua estreia pelo time do São Paulo, né? Vale a gente lembrar isso aí, entendeu? E é isso que a gente espera que o Crespo dê aí uma oportunidade para o garoto, porque potencial ele tem, tá bom? Aí já que a gente falou sobre o lateral, bora falar aí sobre o Puma Rodrigues, que é um jogador aí do Vasco. E o negócio é o seguinte, tá? Saiu aqui algumas informações, tá? Que ele foi oferecido aí não só para o São Paulo, mas para outros times aí também do futebol brasileiro. Vamos lá, temos aqui vários pontos em relação a ele. Primeiro, o blog do São Paulo trouxe a informação dizendo o seguinte, ó. O São Paulo avalia a contratação do lateral direito Puma Rodrigues, que está de saída do Vasco. Os agentes do jogador ofereceram o nome ao tricolor e informaram que o atleta estaria conversando sobre uma rescisão contratual com o Vasco, tá? E ele tem contrato com o Vasco até o fim do ano, mas, né, pelo que parece, ele já está conversando para rescindir o contrato dele com o Vasco. O São Paulo não abriu conversas e está aguardando a rescisão contratual para investir em um negócio gratuito, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Ele, né, tem contrato até o final do ano com o Vasco e tá aí conversando para rescindir o contrato dele com o Vasco. Então, lá o São Paulo falou, opa, tem aqui o nome na minha mesa, mas uma aguarda ele rescindir, né? Porque evidentemente o São Paulo não vai pagar nada pelo Puma, porque o cara tá com o contrato acabando, ele não joga lá,
e tá conversando para rescindir. Então, você falou, ó, vamos deixar o nome aqui na mesa e esperar rescindir, né? Rescindindo a gente conversa aí com o Puma Rodrigues, né? Para quem sabe se aí o reforço do São Paulo, ele foi oferecido também para outros times, né? Não foi só para o São Paulo, evidentemente, o Puma Rodrigues. Aí o que que acontece? O blog do São Paulo, né? Só pra gente fechar o assunto para rescisão com o Vasco, né? Aí fui procurar aqui algumas páginas do Vasco, tem informação que saiu hoje do João Guerra, né? Que eu acho que deve ser setorista do Vasco aí. Enfim, a tendência é que o Vasco e o Puma Rodrigues busquem um acordo para rescisão imediata. O staff do lateral vai se reunir com o clube nos próximos dias para tratar desse assunto. O Puma gosta do Vasco e desejava renovar, mas entende que precisa de mais minutos em campo para poder voltar a ser lembrado na seleção do Uruguai. Ele é uruguai, já foi convocado para a seleção. Aí, né, outro ponto que tá aqui na informação que o João Guerra trouxe é que ele perdeu espaço desde que o Diniz chegou, né? Desde que o Fernando Diniz chegou lá no Vasco, ele perdeu bastante espaço. Então o cara perdeu espaço com o técnico, quer voltar a jogar para poder ir para a seleção e tá com o contrato acabando, não tá jogando e por isso, né, ele quer rescindir aí. Ele queria renovar, mas como ele não tá jogando, vai ter que buscar aí uma rescisão contratual com a equipe carioca, tá? Aí o blog do São Paulo colocou aqui, né, fez a matéria sobre a informação e colocou aqui pontos positivos aí de uma possível chegada do Puma Rodrigues ao São Paulo e algumas dúvidas e riscos, tá aqui, ó. Pontos positivos para o São Paulo, tá? Informação do blog do São Paulo. Experiência internacional. Participou de competições sul-americanas e foi convocado pela seleção do Uruguai, né? Que é uma seleção, tradicional, né? Mas não vive aí seus melhores momentos. O Uruguai é uma seleção tradicional, né? Então, um jogador de seleção do Uruguai. Perfil físico e competitivo. O jogador tem muita força, velocidade e boa chegada no ataque. E também tem as características daquele lateral que o São Paulo quer, né? O São Paulo tem o Brian Carabali do Barcelona de Guayaquil, né? E ele tem essa característica, né? O cara forte, rápido, com boa chegada no ataque, que é o que a gente precisa. Vocês viram a diferença do Wendel na esquerda pro Cedric na direita contra o Corinthians, né? O São Paulo joga com 3 zagueiros, então tem que ter alas, irmão. Que chegam, irmão, no ataque, que chega forte aí na linha de fundo e participar desse jogo ofensivo aí do São Paulo. Essa que é a vantagem de você ter 3 zagueiros, né? E o Cedric não tem isso aí. Necessidade do elenco, né? Que é uma coisa bem óbvia. O São Paulo vem sofrendo com lesões e falta de regularidade na lateral direita, com rodízio entre jovens e improvisações nas últimas temporadas. Então tem essas características importantes, né? Um jogador aí que tem as características que o Crespo quer, né? Rápido, muita força física, jogador que chega no ataque, na lateral aí, ofensivo, né? Tem experiência, já foi para a seleção, são os pontos positivos e evidentemente também tem a parte mais importante, que é uma carência no nosso lateral direita, né? Então são os pontos positivos que o blog colocou aqui em relação ao Puma Rodrigues no São Paulo. Possíveis dúvidas e riscos. Primeiro, momento técnico. Ele vem de uma sequência de jogos em baixa pelo Vasco, com pouca participação desde junho, né? Então, o primeiro ponto que pega é o momento dele. Ele não tá bem, né? Não tá bem, tanto que perdeu espaço, joga pouco lá na equipe do Vasco. Salário e investimento. Apesar do fim do contrato, o atleta tem um salário de alto padrão para o futebol brasileiro, o que exigiria um ajuste financeiro. Então esse é um ponto muito importante, né? Vocês vão lembrar que o São Paulo tentou trazer o Thiago Mendes ano passado, não conseguiu no ano passado porque o Al Rayyan não liberou o jogador, e esse ano, quando ele estava já para sair livre lá do Al Rayyan, o São Paulo não fechou com ele porque o São Paulo não conseguia pagar o que ele pedia, né? O São Paulo tinha ali um teto para pagar e ele não quis, né, cara? O São Paulo não ia chegar nos valores que o Thiago Mendes queria. Então, o São Paulo já deixou de fechar com o jogador por causa da parte salarial, né? Tem um FDIC, tem um teto da folha, então se o Puma vir, né, o São Paulo negociar de fato com ele, vai ter que fazer um ajuste, né? Porque ele tem um salário alto aí para o padrão no Brasil. Tinha que fazer um reajuste aí para ele chegar ao São Paulo. Adaptação ao estilo. Jogadores que saem de clubes em crise podem demorar a retornar ao melhor nível, especialmente em cenários de alta pressão como o São Paulo. Mas isso aqui também eu acho bem interpretativo também, né? O cara pode chegar aqui e demorar para se adaptar, pode chegar aqui também já jogando bem, né? Um outro clube, né? Um outro técnico, tudo diferente, né? Um time diferente, né? E o cara pode chegar aqui e ganhar espaço e jogar bem. Isso aqui não acho que seja tanto problema. A questão mesmo é o investimento, né? Assim, cara, eu fiquei bem em dúvida porque eu fui pesquisar sobre ele no Twitter, né? E vi muito torcedor do Vasco
reclamando aí, né, dele rescindir o contrato com o Vasco. Eu vi muita gente falando que ele tinha que ficar porque ele é bom jogador. Vi muita gente pé da vida pelo fato do Vasco, né, vai conversar aí para rescindir com ele. A gente queria que ele fosse uma moeda de troca, já porque é um jogador que tem mercado, com um jogador de seleção do Uruguai, é um jogador que tem mercado aí, né? E vi poucos falando que pode ir embora, que não vai fazer falta, que não sei o que, como sempre tem, né? Qualquer jogador que for sair de clube, você vai ter aqueles torcedores que falam, pode ir embora, que não serve, sempre tem, né? Normal. Mas eu vi mais gente lamentando do que falando, nossa, pode ir embora, graças a Deus, como acontece em várias situações aí, quando os jogadores deixem, né, os seus clubes aí. Eu, cara, assim, tecnicamente, eu não tenho nenhuma capacidade de falar dele, porque, cara, sei lá, eu já vi alguns jogos do Vasco que ele participou, mas, irmão, não vou lembrar, né, pô, já vi vários jogos do Vasco, mas não vou lembrar do Puma Rodrigues especificamente jogando, não vou lembrar, então não sei se o cara é bom, se o cara é ruim, né, o que fica pra mim de forma positiva é com um jogador de seleção, né, que já foi convocado pra seleção, né, ele quer voltar a jogar aí pra poder ter chance na seleção dele, e é um jogador aí que eu vi muito torcedor do Vasco reclamando pela forma que ele vai sair, né? Então acho que esses são pontos positivos do jogador. Tecnicamente não sei avaliar, sinceramente, cara, né? O que eu posso falar é só, mesmo lendo, né? O cara é forte fisicamente, chega a abrir ataque, tem velocidade, que é características que a gente precisa para nossa ala direita, né? Já que o Cedric não entrega essas características, ainda mais que a gente joga com esquema de 3 zagueiros, né? Então eu não tenho capacidade para falar aí do Puma Rodrigues tecnicamente, se o cara é bom, se ele é ruim, se ele é grosso, se ele é um craque geracional, eu não faço a menor ideia, tá? Porque eu não tenho, irmão, conteúdo para me poder falar sobre ele. Eu chego aqui quando o São Paulo vai buscar um jogador, eu só falo do jogador que eu conheço. Eu não faço a menor ideia, né? Técnica, da qualidade técnica do Puma Rodrigues, né? Não me lembro nada especificamente aí dele, mas vamos aguardar. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.